meus amores, tudo bem? Graças a Deus, né? Mais um dia, estamos aqui juntos para meditar um pouquinho na palavra do Senhor, né? Que a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós, que o seu amor nos alcance, nos faça continuar, nos derrame sobre nós essa paz, essa alegria que só vem dele. Sejam todos muito bem-vindos ao Meditação da Má. Hoje é uma palavra linda, bem conhecida. Muitas vezes já ouvimos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre Daniel na cova dos leões, né? Então a palavra está registrada em Daniel 6, 27, que diz assim: Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Todos nós conhecemos, né? A maioria de nós conhecemos a história de Daniel, né? Daniel era um homem de Deus, temente a Deus, né? Orava o tempo todo, buscava a presença de Deus, e ele acabou sendo atirado na cova dos leões, que era comum naquele tempo, né? Para ser devorado. E os leões foram acalmados, né? O Senhor parou o poder dos leões, calou as suas bocas, né? Fechou a boca dos leões. Então, hoje nós vamos meditar no comportamento de Daniel, porque o leão, nós já falamos sobre cobras, sobre escorpiões, eles têm um instinto de matar, uma necessidade de se alimentar, é a cadeia alimentar criada pelo Senhor. Mas Daniel foi livre de tudo isso, né? Então aqui o rei Dario, que foi quem mandou, né, Daniel para a cova, ele acaba reconhecendo o poder, claro, né, com certeza, colocado numa caverna, né, cheia de leões, e no dia seguinte Daniel sair ileso, como se nem estivesse tido lá. Então nós ficamos imaginando, o leão foi, os anjos do Senhor protegeram, né, Daniel naquele lugar. Mas aí eu fico imaginando a atitude, né, de Daniel. Como é difícil servir ao Senhor, né, escolher ao Senhor. Porque nós hoje, né, pensamos assim, eu jamais vou ser colocado numa cova de leões, isso não existe mais. Mas o comportamento de Daniel é um exemplo para nós. O que levou Daniel até a cova, né? Até ser lançado? O temor do Senhor, a obediência, a constância, aquilo que já falamos tantas vezes, para sentirmos, né, o que Daniel sentiu, o alívio. Porque Daniel é uma pessoa como nós. Ele não tinha superpoderes, né? Ele só tinha fé, uma confiança no Senhor. E o que mais me chama a atenção não é nem na fé, mas é na certeza que não havia pecado na vida dele. Porque quando ele foi acusado, né, por aquele crime de não se dobrar diante da estátua, diante do rei, diante de tudo aquilo que foi decretado, exatamente para poder puni-lo, né? Os homens sempre tentam fazer isso, tentaram fazer com Jesus, tentam fazer com tantos, né, com José, para que se dobrem, né, a outros deuses, e quando perseveram nisso, podem viver esses sinais e essas maravilhas. Então aqui o que me chama a atenção nessa palavra, para meditarmos hoje, é o que nos leva à cova. Quantas vezes, né, somos levados pelo inimigo a uma situação de que não há saída, de que parece que ali é o fim. Mas quando colocamos tudo que aprendemos, tudo que meditamos durante todo esse tempo, de que o Senhor realiza sinais e maravilhas na vida daquele que confia, na vida daquele que não teme, não tem dúvida. Daniel estava apavorado, com certeza. A Bíblia não relata, diz que ele foi calmamente, mas podemos imaginar o sentimento de Daniel naquele momento, o medo, né, a aflição, né, ser jogado, né, para os leões devorarem, vivo.
Eu fico imaginando o temor, mas a confiança nele, de que ele estava fazendo a coisa certa, que ele não foi punido por algo que ele fez de errado. Aquilo era só uma armação e que ele tinha certeza que o Senhor iria livrá-lo. Mas naquele momento onde estava caminhando para aquela situação, tenho certeza que o medo tomou conta. Mas a obediência foi maior. O temor, o amor ao Senhor foi maior. E muitas vezes somos levados à cova, somos fechados em cavernas, porque somos obedientes ao Senhor e não nos dobramos. E não nos deixamos convencer, respeitamos a todos, convivemos com pessoas de diferentes pensamentos, diferentes atitudes, respeitamos, mas nós não podemos nos dobrar àquilo que não acreditamos, mesmo que formos levados à cova dos leões, porque se mantivermos a nossa certeza, a nossa confiança de que aquilo que acreditamos tem feito bem a nós, está na palavra do Senhor, nós não temos que temer. O Senhor vai fechar a boca dos leões e nós não vamos ser atingidos. Aquilo não vai nos alcançar. Vamos poder sair da situação de cabeça erguida. Mas Daniel aqui também não saiu orgulhoso, não saiu esnobando, sabe aquela situação? Eu não disse para vocês? Não precisa nada disso. Quem nos justifica é o Senhor. Simplesmente precisamos nos manter firmes nas suas promessas, na sua palavra. Não podemos nos curvar àquilo que nós sabemos que não vai nos trazer consequências boas. Daniel aqui sabia que a consequência daquilo poderia ser a morte, poderia ser uma morte trágica, mas ele obedeceu ao Senhor, ele não obedeceu ao rei, mesmo sendo amigo do rei. Nesta passagem toda, diz que o rei nem dormiu à noite, preocupado, ele não queria fazer aquilo, mas ele decretou uma lei, ele não poderia mudar. E nós vemos isso muitas vezes em Deus. Deus é justiça, Deus não pode quebrar galhos. O inimigo nos acusa diante do Pai. E o Senhor não pode agir, o Senhor é obrigado a deixar com que passamos por situações difíceis. Porque o acusador está sempre pronto a intimidar o Senhor. E o Senhor diz, eu não posso. E como Ele age? Ele nos envia o Espírito Santo para nos alertar, para nos ensinar, para fazer com que a gente medite na sua palavra. Porque o Espírito Santo, ele fala, se vocês se mantiverem assim, se vocês confiarem, o inimigo não terá argumentos para acusar vocês, mesmo que o homem o acuse, mesmo que o rei, seja quem for, o Senhor é justiça. E se não há em nós pecado, o inimigo não tem poder, o leão não tem poder. E a bênção vem sobre cada um de nós. O que nos leva à cova, o que nos leva a situações difíceis, não importa. O que importa é que nós vamos de cabeça erguida, com a certeza de que não erramos, assim como Daniel foi. E sinais e maravilhas foram operados nessa situação. O Senhor livrou Daniel da boca dos leões. E eu fico imaginando o espanto de todos, do rei. O rei se alegrou e o rei começou a entender que Deus era esse que opera sinais e maravilhas na vida daquele que crê. Amém? Vamos espalhar essa boa notícia, que se andarmos nos caminhos do Senhor, podemos estar em qualquer caverna, em qualquer cova, que o Senhor será o nosso refúgio, nosso esconderijo, porque não tememos mal algum. E quando fizermos algo de errado, o Espírito Santo virá nos ensinar, nos consolar, nos abraçar. Ele não nos acusa, Ele só nos ama e nos ensina. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos ensine cada dia mais, que o seu amor nos alcance, que a gente não tenha problema algum
em obedecer ao Senhor, que a gente não tenha medo de obedecer ao Senhor. Amém? Vamos curtir, compartilhar esse vídeo. Tantas pessoas precisam sentir esse amor, essa coragem, essa ousadia que Daniel teve e que o Senhor operou sinais e maravilhas na sua vida e fará isso com a nossa. Amém? Que Deus nos abençoe. Até mais.